amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista clínica, mestre em hepatologia e saúde metabólica. E eu sou o Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. E hoje é um tema muito importante que eu tenho várias dúvidas aqui para perguntar para o Henrique. Acho que vai ser uma troca enriquecedora. E o tema é o seguinte: aprenda a lidar com as consequências, certo? Eu tenho uma dúvida do olhar meio espírita. A que ponto é consequência ou acaso ou aquela sensação de tinha que acontecer e aconteceu, né? Já estava planejado. Existe alguma explicação para isso ou não? Assim, o que é consequência e o que iria acontecer de qualquer maneira? Olha, não, que é uma pergunta ampla. E como a gente acaba fazendo sempre um vídeo de 40 e poucos minutos, e você também tem que trazer a sua visão do lado da nutrição, eu não posso tomar todo o tempo do mundo aqui. Mas assim, a gente sabe que nada na visão da doutrina espírita acontece por acaso. Mas, vamos dizer, eu estou andando descalço na minha casa, eu dou uma bica no pé da cadeira. Cara, será que realmente eu vou trazer uma visão espírita? Nossa, eu tinha que dar uma bica no pé da cadeira. Não, a gente também tem que entender que, não vou dizer que o acaso exista, mas essas coisas não necessariamente estavam programadas já no meu plano reencarnatório de que eu ia dar uma bica na casa num belo dia, na cadeira num belo dia na minha casa, né? Então a gente tem que separar as coisas. Mas quando a gente fala sobre lidar com as consequências, na visão da doutrina espírita eu posso trazer brevemente duas coisas. Primeiro é a lei de ação e reação. Tudo aquilo que a gente faz, em algum momento vai voltar para nós. Nessa encarnação, não necessariamente. E é importante a gente discernir isso, porque às vezes, principalmente, a gente olha, né, uma pessoa que dedicou a sua vida inteira ao mal, a um crime organizado, a uma facção ou alguma coisa assim, e só colheu bons frutos, entre aspas, né, no mundo material. Teve sempre uma vida de luxo, muito conforto e etc. Aí você fala, nossa, mas o crime, né, a maldade nesse caso, então compensa, porque o cara teve um baita de um conforto, uma baita de uma vida. Talvez no olhar material, de fato, nessa encarnação ele teve uma baita de uma vida, mas ele vai responder por isso numa próxima, numa outra e assim por diante. Então a lei de ação e reação, ela não falha. Uma outra coisa, está no livro Céu e Inferno, que é uma das obras do Pentateuco do Allan Kardec. Ele traz no capítulo 7, eu acho que é no capítulo 7, se eu não me engano, o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, nome estranho, né? Mas realmente é o nome, Código Penal da Vida Futura. Todos nós somos regidos por esse Código Penal. Tudo aquilo que a gente fizer de ruim, nós vamos ter que responder. E esse Código Penal, essas respostas, vamos dizer assim, da vida, elas passam por 3 etapas. A primeira etapa é o arrependimento. O arrependimento de verdade. Não é aquele, eu me arrependo. Não. Se arrepender assim de fato daquilo que você fez. Então quando você se arrepende, você volta para o teu caminho. Tem até um termo que chama techuvá, que aí de fato traz o que o arrependimento quer dizer, que é a volta para o caminho. Se arrependeu? Me arrependi. Não, se arrependeu, então volta para o caminho certo. Depois que você volta para o caminho certo, você vai ter a oportunidade de reparar aquele mal que você fez. Beleza, maravilha. Então eu estou arrependido, voltei para o caminho, tive a oportunidade de reparar o mal que eu fiz. Só isso não é o suficiente. Você ainda mesmo se arrependendo e reparando o mal, você ainda precisa passar pelo terceiro estágio, que é o estágio da expiação, que é onde você vai passar exatamente por aquela situação que você provocou. Por quê? Nós só conseguimos distinguir o bem do mal quando a gente vive os dois lados. Sim. Enquanto a gente está num lado só, a gente não consegue ter exatamente a visão do outro lado.
Quando a gente vive nos dois lados, a gente sente na pele as duas coisas, opa, aí já muda de figura. Então, como lidar com as consequências? Na visão do doutrina espírita, nada mais é do que entender que você está colhendo aquilo que você plantou. Não é que você está passando por uma dificuldade, e aí de novo, não vou falar do chute no pé na cadeira, mas uma doença, uma grande aflição, um grande problema, sabe, algo que mexe muito com a sua vida em vários campos, em vários aspectos, e aí você olha e fala, nossa, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. O que está acontecendo? Quando você entra por esse campo, nessa magnitude, com esses questionamentos, entenda que você pode ser duas coisas, ou você está colhendo aquilo que você plantou, ou você está sendo preparado para algo maior. Tem essas duas possibilidades. Nós estamos num mundo de expiações e provas. As provas são as coisas que acontecem com a gente. As expiações são as formas de a gente lidar com essas provas. Então, cada uma delas, nós vamos ser espiados. Espiados não é que vai ter alguém te olhando lá, espiados de ver como que você vai reagir numa forma de resgate. Mas também pode ser uma forma de preparo, porque a gente está passando por uma transição planetária, né? A Terra está deixando de ser expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Então, cada vez mais o cerco vai se fechar, as coisas vão apertar de fato para fazer a gente se mexer, ou como uma forma de resgate, ou como uma forma de preparo para algo maior. Acho que para abrirmos a conversa dá para falar mais ou menos isso. Eu acho assim, muitas vezes vai para esse caminho que você comentou, que nossa, eu não merecia, né? Eu faço tantas coisas para não acontecer nada de ruim, mas nem tudo que vai acontecer nessa vida é sobre essa vida, né? Sim. Pode ser uma consequência de coisas que a gente fez em outras vidas. Sim. E que agora a gente vai ter que lidar. Então, nem sempre só ver o que estamos fazendo no momento vai explicar o que está de fato acontecendo. Sim. Isso aconteceu até com o Chico Xavier, né, que é o acho que mais famoso daqui no Espírita conhece. Ele, eu não sei quantas encarnações atrás, ele tinha furado o olho de um soldado romano. Ele tinha furado o olho de alguém, me perdoa, eu não lembro qual foi o cenário. E ele precisava resgatar esse furo no olho. Sim. Ou melhor, essa sensação de ter o olho furado. E foi postergando, porque é importante a gente falar isso, tá? A gente pode postergar. Uma hora a gente vai ter que responder, mas não necessariamente precisa ser na próxima. Ele foi postergando, até que ele falou, não, essa eu estou preparado, eu aguento, posso passar por esse episódio. E aí um dia ele estava fazendo uma psicografia e ele sentiu uma pontada no olho. Eu não lembro qual foi a doença específica que ele desenvolveu, mas ele sentiu uma pontada no olho, o olho dele começou a sangrar. E aí foi nesse momento que ele resgatou aquilo que ele fez. Ele até falou assim, né, com o Emmanuel, que era o mentor dele, falou, nossa, mas eu psicografo, eu preciso do meu olho, como que eu vou Sim. trabalhar com o olho só e tal? E o Emmanuel falou para ele, não, você vai ter que dar um jeito de fazer as coisas que você tem para fazer, mesmo só com o olho, né? Uhum. Eu não lembro se ele chegou a perder totalmente a visão ou se ele ficou limitado, mas ele desenvolveu um problema no olho que foi ali um resgate de algo que ele fez há sei lá quantas encarnações atrás. Então, pode sim, não necessariamente se trata dessa encarnação, podem ser coisas de outras encarnações. E também tem uma coisa curiosa quando a gente fala da área da saúde, que quando nós temos uma doença envolvida, a gente não mexe só com a nossa vida, a gente mexe com a vida Sim. de amigos, de familiares, todo o nosso ciclo. E aí é curioso, que a gente já conversou outras vezes sobre isso, acho que você pode falar um pouquinho pro pessoal, já assisti palestras também sobre o assunto, que existe até vamos dizer, um combinado, né, antes de vir, né? Então, por exemplo, no caso da minha casa, eu trazer o pessoal e também profissional da minha casa. Meu pai ficou doente, mas isso mudou não só a vida dele, mas quanto minha, da minha mãe, da minha Sim. família como um todo.
E eu sempre comento que minha mãe, ela veio realmente para cuidar das pessoas, que ela cuida muito bem. Então eu falo que existe um combinado, porque do mesmo jeito que ele teve uma doença, a vida da minha mãe mudou tanto quanto, e eu falo, algum combinado foi feito ali, né? Ou ela merecia passar por isso, ou ela veio realmente para ajudar ele, né, nesse percurso. E do lado profissional, a gente vê realmente como um caminho pro paciente, né? Então, quando a gente tem casos mais simples que podem se agravar, a gente comentou no vídeo passado, se a gente não fala tudo pro paciente e a escolha dele de não colocar em prática, isso pode acarretar uma consequência, né? Que foi o que a gente conversou. Então, para eu chegar numa cirrose, existe algumas etapas antes. E aí eu trouxe esse exemplo e cabe super aqui no vídeo de hoje, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, desse lado pessoal que eu comentei, que não só a pessoa com a doença, mas quem está em volta pode ter ali alguns obstáculos, né, para cumprir. A gente sabe que assim, ninguém nasce na família errada, não existe esse negócio de eu não pedi para nascer, não. Você não só pediu como você implorou para nascer, a gente só não se lembra. Ninguém nasce na família errada, laços de amor jamais são quebrados e os nossos maiores desafios, eu vou colocar exatamente essa palavra, estão sob o nosso teto, né? Estão dentro das nossas casas. Então, assim, quando uma pessoa desenvolve uma doença, ou até, vamos colocar até um caso mais chocante, assim, mais sensível, que é um bebezinho, uma criança nasce com, sabe, assim, uma doença raríssima, nasce com algum tipo de, sei lá, deficiência mental, deficiência física e é super dependente daquela família e vai ser dependente daquela família a vida inteira. Não tem como você olhar para os pais, para os irmãos, para os familiares, enfim, para as pessoas que estão ali à volta daquela criança e achar que é só aquela criança que tem alguma coisa para aprender ou para resgatar. Não, muito pelo contrário. A gente não sabe, graças a Deus a gente esquece, né? A gente tem o véu do esquecimento, a gente não se lembra, mas alguma coisa, todo mundo que está envolvido, direta ou indiretamente com aquela situação, tem a aprender como uma forma de resgate ou como uma forma de preparo mesmo para algo. Então a gente tem, imagina como se nós fôssemos um avião de duas asas, né? Aí de um lado a gente tem a asa intelectual, do outro lado a gente tem a asa moral. Se uma está em desequilíbrio com a outra, o avião fica torto. Então a gente precisa sempre buscar equilibrá-las para a gente poder ter um voo tranquilo, vamos dizer assim, nas nossas encarnações. E às vezes a gente vem para uma encarnação precisando desenvolver alguma coisa muito específica dentro da nossa moral. Às vezes a gente vem precisando desenvolver alguma coisa muito específica dentro do nosso intelecto, porque está meio desbalanceado. Então a gente não sabe exatamente o que é que nós precisamos desenvolver, mas algo precisa ser desenvolvido dentro desse cenário, dentro dessa situação, e esse algo envolve a todos os familiares. Então o que eu faço se eu não sei? A resposta ela é simples. Nós precisamos lembrar sempre de amor e de caridade. Se a gente pensa em amor e caridade, nós temos que pensar em quais ações nossas vão nos levar a desenvolver mais o amor e a caridade para com o próximo. A gente desenvolvendo o amor e a caridade para com o próximo, nós estamos no caminho certo. E aí a gente vai vendo que as coisas vão fluir. Então você até falou, minha mãe veio com essa missão realmente de cuidar e tal. Pode ser que ela tenha algum tipo de resgate ligado a isso, pode ser que ela esteja sendo preparada para algo maior. Os dois caminhos são possíveis. A gente vai saber qual que é? Não, mas se o caminho estiver linkado com o amor e com a caridade, é o caminho que tem que ser seguido. Ponto. Sim, e a consequência, ela pode também, das nossas ações de hoje, podem ser amanhã ou a longo prazo, né? Que eu acho que isso é a maior dificuldade hoje
na prática clínica é a gente conseguir trazer essa explicação e o paciente entender quais são os problemas a longo prazo, porque como é a longo prazo, nem sempre é interessante. Então a gente tem aquela sensação que até lá a gente dá conta, a gente dá um jeito. Olha que curioso, né? Isso é muito de personalidade, mas tem paciente que se eu deixo um intervalo muito longo de uma consulta para outra, vou falar aqui 30 dias, ele vai colocar em prática as orientações chegando perto, faltando 10, 15 dias para a consulta. Por quê? Porque na cabeça dele, chegando mais perto, eu vou fazer, porque eu vou chegar lá e ela vai me cobrar, né? Isso que eu sou bem boazinha, então assim, mas tem essa sensação. Então se a pessoa não for lá toda semana, ou no máximo a cada 15 dias, ela não vai ter o resultado esperado. Porque a gente tem essa mentalidade que, falta tanto, então mais próximo eu dou um jeito, daqui a pouco eu vejo. E os problemas de saúde a longo prazo, nossa, a gente se perde neles, né? Então assim, as doenças mais graves, né, o câncer, ele está cada vez mais presente em pessoas jovens, mas mesmo assim, quando tem a ver com estilo de vida, é a longo prazo ainda. Quando é o estilo de vida, não acontece com 1 ano, 2 anos de idade. E isso vai acarretar a longo prazo com o que você está fazendo diariamente. A gente está vendo muita tragédia hoje em dia, né? Pessoas com maior índice de infarto na nossa população. Realmente isso quer dizer com o estilo de vida. Por mais que você tenha uma genética, se você tiver uma genética, aí sim você tem que ter um acompanhamento muito próximo. Você precisa combater ela com o seu estilo de vida e se não conseguir, ainda entra com medicação. Mas não é uma coisa que você vai ignorar e falar, minha genética, se der, deu, se não der, não deu e vamos seguir a vida. Então, mesmo que a gente tenha um ponto da genética envolvida, não só o estilo de vida, você precisa tomar atitudes, interações no seu dia a dia que te tirem dessa margem, né? E como que você faz, eu não sei se você tem esse número, né? Mais ou menos quantos por cento dos seus pacientes fazem as coisas, não fazem as coisas, que é meio difícil ter, né? Mas quando você está diante daquele paciente que não teve o resultado esperado, não fez aquilo que você tinha pedido para ele fazer, ou não fez completo, ou fez só depois de 10 dias, enfim, mas não seguiu à risca aquilo que era para seguir, e ainda assim, mesmo ele não fazendo, ele chega com frustração para a consulta com você. Ele fala, nossa, meu Deus, mas nossa. Aí chega frustrado, mas foram os próprios atos dele que levaram ele a não ter um resultado bom ou esperado, enfim. Como que você faz para conscientizar esse paciente e falar, ó, a consequência de você não ter tido um resultado esperado foi você não ter feito o que era para fazer, né? Ou seja, a responsabilidade está na sua mão. Como que você traz essa ótica para ele de lide com as suas consequências, né? Que é o tema do nosso vídeo. Lida com as consequências que foi o que você fez. Eu encho de pergunta. Eu faço perguntas que levem à reflexão, porque eu não posso chegar e falar isso para ele. A vontade mas assim, eu não posso chegar e falar assim, é culpa sua. Você que não fez e aí o problema é seu e segue a sua vida. Então assim, eu mostro através das perguntas e coisas simples, assim, do plano alimentar, do dia a dia dele, que eu já percebi que não estão acontecendo, mas eu preciso que ele responda em voz alta para ele mesmo se escutar e ele mesmo trazer a solução. Porque assim, eu faço a pergunta, já vem a resposta, já vem o ajuste e é isso. Então, além das perguntas técnicas, né, o que a gente fez não está sendo fácil de aderir, vamos tentar de uma outra maneira, porque às vezes de primeira a gente não consegue mesmo. Então vamos fazer de outra maneira, a gente começou por isso, vamos começar por aquilo. Os testes, né, eu falo que a nutrição é sempre um convite, ela não é uma obrigatoriedade. Se virar obrigatoriedade, porque realmente são casos mais graves, que é onde a alimentação vira como se fosse medicação. Mas assim,
é um convite de fazer dar certo, e o dar certo para cada paciente vai ser uma forma diferente. Então, quando a gente fala de plano alimentar, dieta, né, que é o termo mais famoso, ela precisa sim seguir um protocolo, mas se o paciente não colocar em prática, como que eu vou saber se deu certo ou não? Se ele não experimentar, falar, Vitória, olha, essa opção deu certo, essa opção não deu certo, isso eu gostei mais, isso daqui não é prático, isso daqui não é viável financeiramente falando. Então, se a gente não tiver esse feedback, a gente não vai conseguir criar uma intimidade suficiente, porque 1, 2 consultas eu não consigo criar uma intimidade. O fato do paciente colocar em prática, me trazer feedbacks, é uma forma de eu criar uma intimidade maior, entender o que está funcionando ou não, e assim conseguir fazer ajustes mais precisos também, né? Ser mais técnica e assertiva no que eu preciso ser. Mas de qualquer forma, a gente sempre tenta se envolver ao máximo. Eu acho que a nutrição, como a psicologia, elas precisam entrar na vida do paciente. Só que é uma verdade, né? Eu tava conversando com um dos médicos que eu trabalho, na semana passada, inclusive, e aí eu trouxe um caso, uma paciente em comum, eu falei, nossa, a situação já tava ruim, eu trouxe ali o que piorou, o que tinha acontecido nos últimos tempos, falei, vai pegar o psicológico. E ele falou uma coisa que eu pensei comigo, nossa, eu não posso fazer o mesmo. Porque ele falou assim, quando são casos mais complexos assim, a pessoa começa a falar muito da vida dela, eu não me envolvo tanto. Porque assim, na hora que ela sair pela porta, o problema e a vida dela vão continuar sendo dela. Eu não consigo me envolver tanto e eu não vou conseguir auxiliar num nível maior, né? Só que veja, quando a gente fala do médico, ele tem outros profissionais em volta, né? Tem o médico, mas aí a psicóloga vai ter que lidar com isso, né? E aí, lá da nutrição, eu não posso simplesmente não entrar um pouquinho na história, porque a alimentação, ela tá muito relacionada com os nossos sentimentos, com o que acontece na vida. Então, se eu não minimamente conversar com essa paciente, entender e me preocupar com o que ela tá vivendo na vida dela, eu vou errar. Eu não consigo falar, fechou a porta, o problema tá com você, tá, de fato vai estar com ela, mas se eu não estiver do lado dela, vai ficar complexo. Então, eu sempre tento mostrar para o paciente que eu não sou uma adversária. Porque às vezes a gente passa o plano alimentar e mesmo num acompanhamento próximo, o paciente não vai na consulta porque ele acha que o profissional vai cobrar ele. Fala, nossa, eu não fiz, então eu nem vou lá na consulta. E é aí que você precisa ir. Porque eu não tô lá pra falar, nossa, hoje foi 0, hoje foi 10, eu não tô pra te dar nota, pontuação, parabéns, estrelinha. Eu realmente não tenho esse perfil, mas eu estou de mãos dadas, eu não tô o contrário. Então, se não tá dando certo dessa maneira, a gente precisa fazer dar certo de outra. Mas sozinhos, talvez você não consiga. Você já sabe que não consegue de forma isolada, senão você não estaria passando com um profissional, né? Então, eu acho que dentro da nutrição, a gente precisa ter esse olhar do porquê que não está dando certo, quais são as consequências que essa pessoa já está carregando, porque o momento que ela está com o corpo, né, com a saúde toda dela, seja internamente ou externamente, já está sendo uma consequência. Só que se ela não ajustar as ações dela hoje, vai piorar, né? Tudo vai piorar, então as consequências vão ser piores. Então, esse olhar, essa conversa, ela é muito ampla, né? A gente faz uma primeira consulta de 1h30 ali no atendimento particular e mesmo assim, nossa, é raso, né? Mesmo assim é raso, porque se a gente for entrando, não acaba mais. Então, por isso que é importante o acompanhamento mesmo nutricional. E o plantar, né? Acho que tanto a nutrição e o estilo de vida, o que a gente acredita e o lado do espiritismo, dar pequenos passos e plantar e lidar com as consequências de forma também racional. A consequência chegou, beleza, o que eu posso fazer daqui em diante? Talvez você não consiga fazer tudo, né? Você não vai conseguir dar conta de tudo. Então vamos aos poucos, né? Quando a gente pensa na alimentação, às vezes eu preciso começar a comer legumes, começar a consumir maior quantidade de proteína, eu preciso cozinhar porque eu só peço iFood, eu preciso tomar água, eu preciso parar de tomar bebida alcoólica, refrigerante. Então, às vezes, são tantas coisas para ajustar que tudo ao mesmo tempo não vai dar certo. Então, lidar com a consequência também tem processos. Não precisa lidar com todas as consequências de uma vez só,
Mas também não dá pra cruzar os braços e falar assim, a vida é assim, que coisa. Mas você tocou num ponto chave, muito interessante. Porque quando a gente fala, por exemplo, na visão da doutrina espírita, quando a gente está no plano espiritual, fazendo um processo de reencarnação, e aí a gente se lembra de tudo que a gente fez, a gente vê tudo aquilo que a gente tem para resgatar, para passar. Às vezes a gente fala até assim, não, eu preciso passar por tudo isso aqui, nós queremos até mais do que nós mesmos aguentamos, e o nosso mentor fala assim, ó, calma que você está muito emocionado, quando você chegar do outro lado, que você esquecer de absolutamente tudo, você não vai dar conta. Nosso mentor nos ajuda a ir mais tranquilinho, um passinho de cada vez, que foi exatamente isso que você falou. Não, eu tenho que arrumar o refrigerante, a bebida alcoólica, o legumes, o não sei o que e tal. E aí, quando o paciente está com você na consulta, ele fala, não, eu vou fazer tudo isso, eu consigo. Aí quando ele chega na prática, não consegue. Acontece a mesma coisa com a gente. A gente no plano espiritual, a gente fala, não, pode me mandar com essa doença aqui, essa dificuldade, isso e aquilo outro. Aí chega aqui, a gente tem um negocinho, a gente, oh meu Deus, tá, a gente não dá conta. E o nosso mentor, ele nos ajuda nesse processo no planejamento reencarnatório e fala, vai com calma que senão você não vai aguentar. E tem uma coisa muito legal que você falou que dá pra gente trazer também na visão da doutrina espírita, que é o tempo, ele vai passar de qualquer forma. E se a gente não lidar com as consequências agora, as consequências vão piorar, vão ser maiores. Então, aconteceu um determinado tipo de coisa. Hoje, eu sou uma pessoa muito saudável, geneticamente eu puxei o colesterol alto, sempre foi bem no limite ali, mesmo com todo o meu estilo de vida ligado à alimentação, atividade física e tal. Você sabe muito bem que não tem nada para acrescentar que eu possa fazer diferente do que eu já faço. Ele sempre foi muito no limite. De uns 3 anos para cá, 2, 3 anos para cá, ele começou a perder um pouquinho o controle. E aí, com o acompanhamento médico, nós chegamos à conclusão de que eu precisava começar a tomar medicação, dose baixinha, mas precisei começar a tomar medicação. Eu não gosto de tomar remédio, mas enfim, não tenho nada que eu possa fazer diferente do que eu faço, então vamos pro remédio. E se eu estou diante dessa situação, e aí assim, eu não gosto de tomar remédio, a gente sabe que toda medicação tem um efeito colateral, ela é positiva de um lado, mas ela vai ser negativa do outro. Eu tenho 2 opções, ou eu faço o que eu tenho que fazer, ou eu reclamo. Se eu reclamar, vai adiantar alguma coisa? Não. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Se diante das nossas consequências de coisas que nós mesmos fizemos, Deus não dá nada mais forte do que a gente aguenta. Muito pelo contrário. Então, se nós estamos passando por uma dificuldade, e pode ser uma baita de uma dificuldade, eu não estou aqui para julgar a dificuldade de ninguém, para colocar peso na dificuldade de ninguém. Cada um sabe da sua, cada um sabe onde aperta e o quanto dói. E nós temos que saber respeitar as dificuldades das outras pessoas. Mas Deus não vai dar nenhuma dificuldade que você não seja capaz de aguentar, isso é um fato. Então, se você está passando por essa dificuldade, você tem 2 opções: reclamar, esbravejar, xingar e não fazer nada e ficar só, ó céus, ó vida e etc. Ou você pode fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer? O que está na sua mão. E vai e faz. Tenta resolver de alguma forma. Porque isso está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Diante das aflições, nós não temos que olhar para as aflições e ficar se lamentando. E ficar, se perguntando o porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço. Não é porquê, é para quê? Para que isso está acontecendo comigo? Sim. Alguma coisa você tem que aprender com aquilo que está acontecendo com você.
Ah, mas é difícil. É difícil. A vida é difícil. Não tem facilidade. Então a gente não pode ficar diante do é difícil, eu não mereço e ficar de braços cruzados. Não, a gente tem que arregaçar as mangas e tentar fazer alguma coisa. É interessante que a gente fala da doutrina espírita, mas se eu voltar, por exemplo, 5.200 anos atrás, 3.200 anos antes de Cristo, na Índia nasce Krishna. E tem um trecho de um texto dos hindus, que é o Mahabharata, e ele traz lá as 7 lições de autoconhecimento, que eles já entendiam há 5.200 anos atrás que a gente precisava desse autoconhecimento para fazer uma transformação moral. Então, já era falado isso lá atrás. E uma das 7 lições, eu não sei se é a terceira ou se é a quarta lição, ele fala sobre a forma com que você... como é que é? A forma com que você encara a vida faz a vida ser real dentro de você. É alguma coisa assim, mas o que ele quer dizer é: se você coloca um cabresto nos seus olhos e você só enxerga aquele quadradinho, só enxerga aquele mundinho, só enxerga aquela situação daquele jeito, aquilo vai ser uma verdade absoluta para você. Então, se você está diante de uma dificuldade, de um problema, de uma adversidade, de uma vicissitude, e você fica só olhando para aquilo com aquele olhar de lamentação, de revolta, de tristeza, de angústia, de dúvida, de medo e etc., aquilo vai ser a verdade absoluta para você e você não vai sair do lugar. Agora, se você olha para aquilo e fala: pera, não sei o que eu fiz para merecer isso. Beleza, às vezes a gente não sabe mesmo. Mas isso aqui está na minha mão. Alguma coisa eu tenho que fazer com isso aqui. Eu não posso ficar olhando para a cara dele e reclamando. Não, então se eu tenho que fazer alguma coisa, deixa eu ver. Eu estou sentindo que essa situação aqui me estimula a trabalhar um pouco mais a paciência, me estimula a trabalhar um pouco mais a benevolência, me estimula a trabalhar um pouco mais os cuidados, a atenção, me estimula a pensar, eu preciso... Opa, já está começando a surgir alguns tipos de luzes. Você tem uma limitação, essa minha limitação faz com que eu não possa fazer tal coisa. Opa, talvez essa tal coisa aqui não seja boa para mim. Aí, sabe, você vai olhando com outras óticas, você vai tentando entender diferente o cenário. Vai tornar aquele cenário mais fácil? Não sei. Porque você pode tirar, às vezes, um peso excessivo que você vai estar colocando em cima. Vai ser super tranquilo? Não necessariamente. Não vou falar com uma pessoa que está passando por uma doença gravíssima, um câncer, por exemplo, que você falou, tá lá fazendo sessões de quimioterapia, super debilitado, super dificuldade, aí o cara vai ficar sorrindo, nossa, Não, o cara não vai, ele vai passar por aquilo, vai ser difícil, sim, vai ser sofrido, mas entender que aquilo para ele pode ser uma cura. Aquilo, a gente falou isso, não sei se foi no vídeo passado, no retrasado, né, que a doença é um prelúdio de cura, então aquilo é a libertação do espírito dele, é a cura para o espírito dele. Pô, muda de figura, sabe? Ele tem vários estudos falando sobre a importância das preces nos tratamentos. Então é esse o caminho, lidar com as consequências. Quando a gente fala na visão do doutrina espírita, não é dar risada para tudo, aplaudir tudo, não. É difícil, é complicado, mas entender qual que é o ponto positivo que eu posso tirar das situações. Mas existe ponto positivo? Existe. E às vezes o ponto positivo é trabalhar um pouco mais a benevolência, trabalhar um pouco mais a paciência. Coisas, sabe assim, que no nosso olhar pode não ser super positivo. A gente fala: nossa, é tão desafiador, como que isso pode ser positivo? Isso é positivo, é desafiador, porém é positivo. Sim, e tem consequências grandes e consequências pequenas, né? E acho que o mais rápido a gente perceber os ajustes vai fazer diferença. Então, pequenas coisas dentro da nutrição, quando eu falo de uma doença, é tudo muito mais impactante. Né? Acho que quando a gente tem um diagnóstico, a gente se mexe mais do que simplesmente algo estético, né? Não como se a estética fosse um nada, mas assim, quando a gente coloca uma doença crônica, avançada versus estética, a gente tem uma ação mais rápida, né? Porém, às vezes,
o que a gente busca para o nosso corpo precisa de ajustes a serem tomados e técnicos, né? Uma coisa é você ser saudável, ter uma vida saudável, e outra coisa é você desejar certos objetivos para sua estética, sua saúde, que precisa ser um pouquinho mais específico. Então, eu tive uma paciente, tenho uma paciente que ela saiu de um grau de obesidade, passou super por um processo de emagrecimento, aprendeu a, de fato, levar uma vida saudável. Ela faz muita atividade física, ela tá indo para a primeira maratona dela hoje. Só que aí, nos últimos tempos, ela começou a perder massa muscular e a frase, né, que ela sempre me usava é o seguinte: nossa, agora que eu faço um monte de atividade física, eu estou perdendo de pouquinho em pouquinho massa muscular. Aí eu fui explicar, agora que a gente precisa ser mais técnico, porque apenas a vida saudável, a qualidade nutricional não vai ser suficiente a partir do momento que você quer fazer uma maratona. Porque o fato da corrida gasta-se muita caloria. E aí você pode perder massa muscular nesse processo se sua alimentação não ser suficiente para cobrir as calorias que você está perdendo. E pensa num processo de emagrecimento, sair da obesidade e ouvir que você precisa comer mais e controlar quantidades, psicologicamente é complexo. Então, assim, cada fase da sua vida vai trazer desafios novos, entendimentos novos, e para isso é importante você estar aberto a escutar o profissional, né? E o profissional tem que estar ali apto para fazer explicações mais certeiras. Então, nem sempre é uma consequência de outro mundo ou uma doença grave, mas sim do momento que você está vivendo. E todo momento que a gente vive precisa-se de ajustes o tempo inteiro. E a gente já falou isso outras vezes. Cabe a nós estarmos abertos a sempre nos reajustar, né? A nos moldar à vida que estamos levando, à fase, as mudanças do mundo, né? Porque a gente às vezes faz uma coisa e a gente quer o resto da vida manter o que a gente faz. Então, quando a gente pensa de saúde, a gente tem todo dia coisas novas, desafios novos, e aí a fase que você está vivendo é importante você notar isso. E coisas simples também, a gente mesmo, esse final de semana, não comemos nada não saudável, mas saímos do nosso padrão alimentar. Aí o Henrique já começou a sentir um pouco o intestino, tudo. Se a gente continuasse nessa, né? Então veja, é uma coisa tão pequena, mas se a gente não souber lidar com a consequência, eu falei, opa, peraí, já vamos ajustar o que estamos comendo aqui para continuar a nossa semana, isso vai acarretar um problema maior, né? Então assim, ele teve alterações no intestino, eu já tive dor de cabeça, então assim, já vi que, putz, vamos voltar para nossa rotina, né? Então são pequenas coisas que às vezes a gente vai juntando e vai virando também o nosso novo normal, né? Porque o normal hoje em dia é cansaço, dor de cabeça, toda hora com estufamento abdominal. A gente sente mais porque não é o nosso normal. Então sair ali a gente já... Para outras pessoas, eu que atendo, eu sei que é o normal da maioria, né? Então a gente acha que isso é normal, não é. Então, não deixar as nossas consequências entrar na nossa normalidade. E a gente vê que o caminho não é esse, né? A gente precisa se tocar aí também no meio do caminho, ver o que tá de ruim, pra gente saber o que precisa ser ajustado também, né? E é interessante a gente pensar na doutrina espírita, que também é conhecida como, né, o Consolador Prometido. A gente fala isso. Por que é o Consolador Prometido? Eu me perguntei várias vezes, não no começo de quando eu comecei dentro do centro, que eu também nem tinha ouvido falar esse termo, mas quando eu comecei a ouvir, eu fiquei, nossa, Consolador Prometido, que esquisito, né? E ele é o Consolador Prometido porque, de fato, quando a gente vai desenvolvendo mais esse lado espiritual, a gente vai estudando mais, a gente vai aprofundando mais nos temas, a gente vai vendo que tudo está tão ligado, tudo está tão conectado nos pequenos detalhes das coisas, e a gente vê que as coisas que acontecem com a gente
quando a gente traz a nossa responsabilidade para aquele acontecimento e a gente para de olhar e ficar, nossa, por que eu estou fazendo isso, está acontecendo isso comigo, meu Deus, que injusto, o mundo é injusto, o mundo é injusto. Quando a gente traz a nossa responsabilidade, quando a gente entende o nosso papel naquele todo, quando a gente olha para uma dificuldade, com um problema e por uma outra ótica, quando a gente vai começando a trazer essas clarezas para aquilo que está acontecendo, quando a gente olha na questão da imortalidade da alma, que a gente já comentou aqui num outro vídeo, e a gente fala, nossa, mas o que são 60 anos, 80 anos, 90 anos de uma encarnação perto da imortalidade da alma? Não é nada. 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 É um piscar de olhos, é um flash. Passou. Para Deus, 1000 anos equivale a um piscar de olhos. Então, se 1000 anos equivale a um piscar de olhos, o que dirá 50, 60, 80, 90 anos? Ele é o Consolador prometido porque ele traz pra gente essa clareza de que isso que a gente está passando é muito pequeno, é muito rápido e vai servir pra gente como uma melhoria. Aí quando você junta essas coisas, você não consegue, não tem como. É Consolador prometido porque quando você junta essas coisas com essa clareza, não tem como você não se sentir consolado. Não tem como você não se sentir abraçado. Não tem como você olhar para as coisas com o mesmo olhar. É muito diferente. É muito diferente. Então, ele é o Consolador prometido não porque ele vai fazer com que você não sinta dor, que você não sinta angústia, que você não sinta tristeza. Você vai sentir e está tudo bem. Faz parte do processo. Mas ele é o Consolador prometido porque ele vai mostrar para você que essa dor, essa angústia, essa tristeza, essas coisas negativas que você está sentindo, ele vai iluminar e ele vai mostrar para você uma outra ótica. Ele vai te dar uma outra visão, um outro cenário, um outro caminho. E aí não tem como, uma vez que você olha com essa visão, que você começa por esse caminho, não tem como você voltar atrás. E eu falo por experiências próprias, assim, graças a Deus eu tenho essas minhas questões no intestino, que a gente até comentou em outros vídeos aqui também. É muito pequeno isso, me causa dor, me causa desconforto, certas limitações, mas perto do que outras pessoas passam, isso não é absolutamente nada. Então eu lido super bem com tudo isso, mas às vezes me traz desconfortos ou limitações que me restringem a coisas que eu gostaria de fazer e eu acabo não conseguindo fazer, mas eu lido hoje de uma forma, sabe, assim, muito, muito, muito tranquila. Sem peso, né? Sem peso. Sem piorar a situação. Exatamente. Não é nada grave, não é nada, nossa, de outro mundo, mas assim, eu sei que se eu não tivesse essa ótica que eu tenho hoje, graças à doutrina espírita, eu não lidaria dessa forma como eu lido hoje, com essa tranquilidade, assim, sem esse peso, sem essa carga. Eu lidaria de uma forma mais pesada, mas eu aprendi que eu nasci com essas coisas, então eu tenho certeza que eu estou trazendo de outras encarnações e são coisas que me chamam a atenção para cuidados com alimentação, cuidados com estresse, ansiedades, etc. Então eu sei que são gatilhos ali que eu preciso ter pontos de atenção para não piorar, né? Então alguma coisa eu tenho que aprender com essa consequência. E para finalizar, uma liçãozinha de casa, eu acho que a gente já trouxe várias lições de casa, mas eu quero reforçar uma que não vou lembrar o vídeo em específico, mas eu já pedi outra vez aqui, que é você conseguir ter esse olhar amplo da sua vida. Eu acho que quando a gente está na história, a gente não consegue observar certas coisas, mas quando a gente olha de fora, de cima, fica mais fácil de a gente observar.
Então, que você consiga ter esse olhar diante da sua vida, do seu momento atual, consiga ver quais consequências você está lidando no momento e quais consequências podem, né, vir com o que você está passando agora, né, vivendo, o que você faz diariamente, de pouquinho em pouquinho, quais consequências vai trazer para sua vida. Então, tendo esse olhar, você consegue ir para a lição de casa real oficial, que é montar, né, um plano de ação. E como eu disse, não vai dar para mudar tudo. Então assim, o que você precisa mudar da sua vida hoje? Não dá para fazer tudo de uma vez? Enumere. O que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto. E sem digitar, eu quero que você pegue um papel e escreva mesmo, para conseguir enumerar, igual tarefas do dia. A gente tem um monte para fazer, mas se a gente não sabe qual que é a prioridade e qual não é, talvez seu dia aconteça alguma outra coisa, você não consiga finalizar e você não sabe se você pelo menos deu conta da prioridade e amanhã faz o resto, né? Então é basicamente isso. Consiga ver de cima a sua vida, coloque no papel as consequências que podem acontecer ou que você já está vivendo diante do que você está fazendo nas suas ações passadas e trace aí um plano para seguir. E para reforçar e para completar, pega uma coisa só que seja pesada para você, que esteja difícil de enfrentar, de lidar, e faz esse exercício de tentar trazer uma outra ótica. Nem precisa anotar nem nada assim, isso de fato pega e olha para aquilo, tenta trazer uma outra ótica de aprendizado, o que aquilo está te ensinando, o que aquilo quer falar para você, o que você pode aprender com aquilo, como que você pode transformar. Só fazer esse exercício mesmo de olhar para alguma dificuldade sua, que eu tenho certeza que todos nós temos, olha para uma delas e tenta transformar essa ótica, não trazer tanto peso, tanta reclamação, tanta angústia, tanto nervosismo e ansiedade, e trocar por calma, deixa eu ver o que eu posso aprender com isso aqui. Certo. Então, também não se esqueça que corpo e espírito é o equilíbrio dos dois que vai te levar a uma